A cena infeliz começa com um homem defendendo sua vida contra um urso de armadura, enquanto um homem de terno observa com medo estampado no rosto. O homem de terno, o protagonista desta história, quer ajudar o homem que está sendo atacado de alguma forma. O urso de armadura está preocupado com o comerciante e não sabe que ele está por perto. Ele vê isso como uma chance de fugir, mas um pensamento vem de que isso só o tornaria um adulto horrível. O protagonista sempre admirou os bombeiros, pois eles sempre ajudam as pessoas e são como heróis. Mesmo que o protagonista já tivesse desistido desse sonho, ele está confuso, pois de repente está flutuando do nada e só se lembra de que estava no último trem indo para casa depois de trabalhar horas extras. Uma notificação então aparece na frente dele e faz perguntas estranhas ao protagonista. Com cada opção, o protagonista contempla e duvida que ele poderia cumprir seus papéis, e acaba não gostando da conclusão, imaginando se é possível escolher nenhum. Felizmente para ele, ele vê uma opção escondida que lhe dá a escolha de selecionar nenhum. Ao selecionar nenhum, o protagonista, cujo nome é Kukusaka, recebe habilidades abaixo do padrão e começa sua transferência para outro mundo. Após ser transportado para um novo mundo, Ku não consegue acreditar que tudo é real e não apenas um sonho. Ele tenta verificar seus bolsos em busca de materiais de seu mundo, mas não consegue encontrar nenhum. Enquanto pensa no que deve fazer dentro da floresta, ele fica surpreso quando seu status aparece na frente dele, e ele imediatamente percebe que tem muito MP. Depois de ler seu status e conjunto de habilidades, Ku ativa sua habilidade chamada Full Assist. Ku sente como se algo fluísse para a parte de trás de sua cabeça. Como ele não tem certeza do que é, ele se concentra no que o ajuda primeiro. A primeira habilidade é chamada Item Box, e pede para ele selecionar um alvo. Depois de tocar em uma árvore e chamar Sotorage, a árvore gradualmente desaparece e é transferida para sua caixa de itens. Sua próxima habilidade é chamada Dismantling, que usa principalmente cadáveres de demônios como comida ou materiais. Quando Ku tenta a habilidade Dismantling na árvore que ele colocou em sua caixa de itens, a árvore se transforma em 5 pedaços de madeira de cipreste. A próxima habilidade é chamada Creation. Com o material que ele possui atualmente, ele pode criar outro material a partir dele. Com a madeira de cipreste que ele acabou de obter usando a habilidade de criação, ele pode criar 5 gravetos de cipreste com uma madeira de cipreste. Após executar a habilidade de criação, Ku recebe uma notificação de que a habilidade subiu para o nível 2 devido à aquisição de pontos de experiência de habilidade. Ku acha muito conveniente que ele possa aumentar o nível da habilidade criando mais materiais. Ele então se pergunta se a janela de status pode abrir ou fechar. Em sua mente, de repente, o status muda do modo de imagem para o modo de janela. Ku percebe que tudo pode ser feito em sua cabeça. Pensando em mais receitas para sua habilidade, ele então cria um machado de madeira de cipreste. Como ele nunca usou uma arma antes, Ku tenta jogar o machado o mais forte que pode na pedra. No entanto, ele fica surpreso ao ver que pode cortar a enorme rocha com um golpe de machado. Embora existam outras habilidades que ele ainda não entende, com o conhecimento atual que ele tem de suas habilidades, Ku sabe que pode sobreviver com elas. Depois de algum tempo, Ku é capaz de aumentar a classificação de sua habilidade de criação para a classificação 5. Ele percebe 3 coisas após aumentar a classificação da habilidade de criação. Pontos de experiência são ganhos sempre que ele ativa uma nova receita. Um aumento de classificação acontece quando os pontos de experiência alcançam um certo valor, e uma receita existente não dará nenhum ponto de experiência. Ku é capaz de fazer 8 receitas de uma árvore cipreste japonesa, e cada item tem seu próprio efeito. A cadeira de cipreste que ele criou pode fazer as pessoas desmaiarem. Ku então planeja chegar a uma vila antes que escureça. Depois de caminhar por algum tempo, ele percebe que ainda não se sente cansado, e se pergunta se é a habilidade de transferência que poderia melhorar muito as habilidades especiais e capacidades físicas do usuário. É graças à habilidade de transferência que todos os 5 sentidos de Ku são aguçados. De longe, ele ouve um grito alto e imediatamente vai em sua direção. É quando ele vê o homem sendo atacado pelo urso blindado. Lembrando que sempre admirou bombeiros que arriscam suas vidas para salvar outras pessoas, depois de refletir bastante, Ku finalmente decide agir. Usando seu machado, ele o joga no urso blindado e acaba cortando sua cabeça. O homem fica surpreso ao ver o urso blindado morrer instantaneamente. Ku decide que não quer ser um herói, mas sim alguém que pode ajudar alguém em necessidade. O homem se apresentou como Chrome e explicou que era um comerciante, enquanto Ku se apresentou como um marceneiro. No entanto, observando suas ações, Chrome ficou surpreso porque Ku não parecia um marceneiro. Chrome então perguntou a Ku se ele era quem havia criado o machado que ele havia atirado, pois ele demonstrava um poder incrível, poderoso o suficiente para derrotar um urso blindado com um único golpe. Sem saber do poder do urso blindado, Chrome explicou a Ku que um urso blindado era um monstro de classificação A, capaz de destruir uma pequena vila durante a noite quando começava a causar estragos. Subjugar o monstro era difícil devido ao seu corpo revestido de armadura, e a maioria dos ataques não o machucaria. Ku ficou surpreso ao ouvir que o que ele tinha feito era extraordinário. Quando o sol começou a se pôr, Chrome convidou Ku para passar a noite em sua mansão na cidade.
Cool notou que Chrome parecia um pouco desanimado após inspecionar a carruagem e perguntou sobre a bagagem. Chrome respondeu que, como o cocheiro e o cavalo fugiram durante o ataque, ele não tinha meios de transportar a mercadoria. Cool se ofereceu para carregar a bagagem de Chrome usando sua caixa de itens. Chrome ficou satisfeito e ansioso para ver as habilidades de Cool. Após usar a caixa de itens, Chrome ficou chocado e ficou mais curioso sobre a identidade de Cool. Cool disse a Chrome que ele era apenas um marceneiro comum, mas Chrome tinha dúvidas sobre a declaração de Cool. Ele acreditava que alguém com habilidades tão extraordinárias teria governado o mundo. Cool tentou explicar que ele estava praticando nas montanhas, e era por isso que ele não entendia o senso comum de forma alguma. No caminho para a cidade de Ono, Cool tentou reunir informações de alguém que tinha vivido na montanha. Cool aprendeu que havia dois tipos de habilidades, talento e inteligência, e elas estavam presentes no nascimento e não podiam ser aumentadas em número. Havia um limite de 3 habilidades por pessoa, e as pessoas neste mundo não tinham noção de níveis. Não importa quantos monstros uma pessoa normal matasse, um crescimento explosivo não poderia ser esperado. Cool perguntou a Chrome por que ele não tinha escolta se ele sabia que havia monstros como o urso blindado. Chrome respondeu que havia contratado escoltas, mas elas fugiram imediatamente ao ver o urso blindado. Chrome geralmente contratava aventureiros de alto escalão, mas eles não estavam disponíveis, então ele teve que recorrer à culpa mercenária. Quando Chrome apontou para a cidade, Cool ficou hipnotizado por sua beleza. Então eles ouviram uma comoção em frente ao portão. Era o grupo de mercenários que tinha acompanhado Chrome. Os mercenários explicaram que Chrome tinha entrado em pânico e investido contra o urso blindado, resultando em sua morte. Um cavaleiro que avistou Chrome de longe ficou surpreso ao vê-lo vivo. Chrome então explicou o que havia acontecido e apresentou a cabeça do urso blindado como evidência de que Cool o havia salvado. Os guardas noturnos ficaram surpresos ao ver a cabeça do urso e imediatamente exigiram uma explicação dos mercenários. Como os mercenários não conseguiram dar uma resposta clara, Chrome contou a verdade aos cavaleiros, o que enfureceu os guardas noturnos. Um dos mercenários ficou furioso porque seu plano havia sido arruinado e estava prestes a atacar Chrome. No entanto, Cool conseguiu bloquear o ataque usando a cadeira que ele havia criado. Graças ao efeito fraco da cadeira, o mercenário foi instantaneamente nocauteado após ser atingido na cabeça. Os moradores da cidade testemunharam como Cool incapacitou o mercenário com um único golpe e o elogiaram por isso. Após ser questionado pelos guardas noturnos, Cool foi até a mansão de Chrome. Ao chegar e ver a mansão, Cool ficou surpreso com seu tamanho. A equipe do Chrome cumprimentou Cool e lhe forneceu comida e um luxuoso quarto de hóspedes. Enquanto estava deitado no sofá, Cool contemplou que se ele voltasse ao Japão, uma vida corporativa seria a única coisa esperando por ele. Cool passou a noite fazendo planos para viajar livremente e aproveitar outro mundo. Outro dia chegou e Cool ficou surpreso ao receber um mês de hospedagem de Chrome. Chrome explicou que era um pagamento por salvar sua vida. Ele também sugeriu que Cool se familiarizasse com a cidade enquanto relaxava em uma pousada, que também era propriedade da empresa de Chrome. Cool tinha esquecido que Chrome não era apenas um comerciante, mas também o chefe de uma grande empresa chamada Scarlet Company. Chrome tinha se disfarçado de comerciante para reviver aqueles momentos. No entanto, ele parecia estar planejando passar a posição para seu filho. Chrome acreditava que conhecer Cool era o destino e lhe ofereceu um conselho. Após ouvir as palavras encorajadoras de Chrome, Cool ficou feliz e agradeceu pelo conselho. Chrome sugeriu que Cool se tornasse um aventureiro, já que ele planejava ver o mundo, e ele estava confiante de que as habilidades de Cool tornariam fácil para ele alcançar uma alta patente. Antes de partir, Chrome deu mais um conselho. Ele sugeriu que Cool usasse armadura, pois outros aventureiros poderiam percebê-lo como fraco se ele se vestisse casualmente. Pensando em onde obter armadura, Cool teve uma ideia e criou sua própria armadura usando materiais do urso blindado. Cool então fez sua entrada na guilda dos aventureiros, onde as pessoas ficaram surpresas ao vê-lo usando o urso blindado como armadura. Eles imediatamente presumiram que Cool era a pessoa que havia derrotado os mercenários no portão. As pessoas dentro da casa da guilda imediatamente deram a Cool o apelido de Matador de Ursos e se perguntaram o que ele estava fazendo na guilda dos aventureiros. Alguns presumiram que Cool era um aventureiro com uma alta patente, mas mal sabiam que ele era apenas um aventureiro novato. Vendo Cool de perto, o recepcionista prontamente se desculpou e foi substituído por uma recepcionista mais jovem. A recepcionista se apresentou como Melia e deu as boas-vindas a Cool na guilda. Depois de elogiar o traje de Cool, Cool foi direto ao ponto e informou Melia que queria se registrar como aventureiro. Melia ficou surpresa ao ouvir que Cool estava prestes a se registrar, dada sua aparência bem equipada, e presumiu que ele era um aventureiro ativo de outro país. Melia instruiu Cool a primeiro preencher o formulário de registro, e uma vez que ele tivesse feito isso, ele poderia fazer o exame prático. Cool então entregou seu formulário, embora Melia não tivesse certeza se Cool estava brincando com base no que ele havia escrito. Melia aceitou o formulário por enquanto e perguntou a Cool se ele desejava fazer o exame prático imediatamente. Ela então informou Cool que para o exame prático, ele lutaria com um instrutor. No entanto, para o exame de hoje, um antigo aventureiro de Rankia seria seu parceiro de treino.
O aventureiro frequentemente se gabava de ser tão forte quanto um urso blindado e avisava a Ku que o exame poderia ser desafiador para ele. Enquanto todos se reuniam na área de treinamento subterrânea, Ku notou que os outros candidatos estavam atrás dele. Melia ofereceu conselhos e palavras de encorajamento a Ku. Ele então convocou um martelo enorme e garantiu a Melia que não baixaria a guarda e daria tudo de si. Embora o martelo de cipreste pesasse mais de 100 quilos, Ku ficou surpreso com a facilidade com que ele conseguia empunhá-lo. Quando ele testou um golpe, ele criou uma forte rajada de vento na área. Os outros candidatos ficaram em silêncio após testemunharem seu forte golpe. O aventureiro então encarou Ku e o avisou que enfrentaria um oponente formidável. Quando Melia anunciou que o exame começaria, ambos os combatentes permaneceram em silêncio por alguns momentos. Para quebrar o gelo, o aventureiro lembrou Ku que tudo era apenas um exame e que ele poderia atacar imediatamente. Ku aceitou a oferta e imediatamente balançou seu martelo no aventureiro. O aventureiro demonstrou sua habilidade magnífica ao desviar de todos os ataques de Ku. Quando foi a vez do aventureiro atacar, ele ficou surpreso ao descobrir que a arma de Ku havia desaparecido. Após perder o ataque, o aventureiro deu um passo para trás enquanto Ku recuperava seu martelo do depósito e o balançava na espada do aventureiro, fazendo-a quebrar. Melia então declarou Ku o vencedor da partida. Os outros candidatos torceram por Ku enquanto ele fazia uma exibição espetacular. O aventureiro se aproximou de Ku e admitiu a derrota, também elogiando como Ku havia usado a caixa de itens a seu favor. Após passar no exame, Ku recebeu seu cartão de guilda. Melia permaneceu surpresa, pois não esperava que Ku derrotasse um aventureiro de rank A. Ela então entregou a Ku um livreto contendo as regras da guilda. Melia explicou que havia 7 classificações de aventureiros no total, e a guilda determinaria uma classificação com base na conclusão de solicitações e histórico de subjugação de um aventureiro. Ela também mencionou as ações que resultariam em punição severa dentro da guilda e o processo de aceitar uma missão. Ela informou Cal que, quando ele alcançasse o posto B, ele receberia dinheiro de compensação por ferimentos e uma pensão na aposentadoria. Após ouvir a explicação de Melia, Ku planejou se concentrar em aumentar seu posto por enquanto. Melia sugeriu que Ku fizesse uma missão e recomendou uma para coletar 50 noosegras. Ku ficou surpreso no começo, pois tinha acabado de receber seu cartão de guilda e já tinha uma missão pela frente. Após receber detalhes sobre o cliente e as recompensas, ela forneceu informações importantes para Cal. Na realidade, a primeira missão de um aventureiro novato exigia que ele fosse acompanhado por um aventureiro de alto escalão. Ela pediu a Cal para esperar e confiar nela, pois ela encontraria um parceiro para a jornada. Enquanto esperava por Melia, Cal se sentiu aliviado por ter se tornado um aventureiro em tão pouco tempo e planejou agradecer a Chrome por toda a sua ajuda. Melia conseguiu garantir um aventureiro de alto escalão para acompanhar Cal. Ele ficou surpreso ao ver o cabelo vermelho, os olhos vermelho carmesim e o chifre de dragão. Melia então apresentou o parceiro de Ku como Iris Neltfafnir, um aventureiro de rank da tribo Dragonfolk. Depois de trocar saudações e formalidades, Ku se sentiu um pouco nervoso e usou discurso honorífico por hábito. Sua nova parceira o tranquilizou dizendo que ele poderia relaxar e chamá-la de Iris. Melia informou Iris que Ku havia crescido nas montanhas sem muita exposição ao conhecimento humano comum, o que fez Iris acreditar que Cal era uma companheira adequada, dadas as diferenças no senso comum humano. Iris perguntou a Ku se ele sabia o que eles precisavam fazer primeiro. Ku respondeu que eles primeiro tinham que reunir informações, já que ele não sabia muito sobre a grama Naus. Além de não saber como ela se parece, Ku também não sabia onde ela cresce. Iris ficou impressionada com o plano de Ku e o aconselhou que se ele se preparasse adequadamente, certamente obteria resultados. Iris então lembrou a Ku que tudo o que ele precisava saber estava dentro do livreto que Melia lhe dera. Ku ficou surpreso ao descobrir que a segunda parte do livreto estava cheia de informações, incluindo a distribuição de material no mapa da área ao redor. Ku ficou impressionado, pois o livreto parecia muito com um livro de estratégia. Iris informou Cal que Melia fez o livro ela mesma, já que ela foi designada originalmente para a sede da guilda na capital real, mas o atual gerente da filial pediu ajuda. Iris aconselhou Ku a fazer amizade com Melia, pois ela provavelmente se tornaria uma executiva na sede da guilda. Iris então perguntou se havia mais alguma coisa que eles precisavam. Ku respondeu que eles precisavam de suprimentos, já que ele só tinha armadura e arma. Quando chegaram à Rua do Aventureiro, os dois compraram todas as necessidades de que precisavam para a jornada. Iris se perguntou se a caixa de itens de Ku era grande o suficiente para caber todo o equipamento deles, mas ela ficou surpresa ao descobrir quando Ku disse a ela que sua caixa de itens tinha capacidade de armazenamento ilimitada. Iris explicou que uma caixa de itens comum normalmente tem uma capacidade pequena e é tratada como uma falha de habilidade. Aventureiros como Iris usam outras ferramentas mágicas que funcionam melhor do que a caixa de itens. Todos os aventureiros de alto escalão têm itens mágicos semelhantes aos que Iris tem, e a caixa de itens de Ku simplesmente não era normal. Agora que estavam prontos, os dois foram em direção à Floresta Celo para coletar o Noosegras.
Quando Ku finalmente encontrou o Nausgrais, Iris avisou Ku para ter cuidado ao puxar o Nausgrais porque ele cria raízes, e as folhas iriam se despedaçar se ele deslizasse as mãos sobre ele. Enquanto era cauteloso com seu próximo passo, Ku pensou em uma ideia e guardou o Nausgrais em sua caixa de itens, o que tornou o processo de coleta do Nausgrais muito mais fácil. Iris ficou impressionada, pois pensou que a caixa de itens era apenas uma habilidade deslocada. Ku avistou outra Nausgrais, mas ficou curioso sobre o porquê da planta ter manchas nas folhas. Iris explicou que era Naulanagras, que é uma planta totalmente diferente. Iris ficou surpresa com o quão difícil a missão era, já que eles tinham que diferenciar a Nausgrais da Naulanagras. Com a quantia solicitada, Iris assumiu que a missão poderia levar até a noite para terminar. Ku então usou uma de suas habilidades chamada Artisan God's Eye, uma habilidade que diz ao usuário a localização de itens semelhantes ao item especificado. Depois de uma hora, Ku conseguiu reunir as 50 Nausgrais necessárias para a missão. Como eles conseguiram terminar a missão em pouco tempo, Ku perguntou a Iris que tipo de pessoas eram a tribo Dragonfolk. Iris respondeu que os dragões eram as maiores e mais fortes bestas que já tinham governado a Terra. Os Dragonfolk eram descendentes do dragão. Suas vidas eram muito mais longas que as dos humanos, e seus corpos também eram muito mais fortes. Quando Ku mencionou que tinha inveja dos atributos dos Dragonfolk, Iris ficou surpresa, já que os humanos tendem a manter distância dos Dragonfolk, principalmente porque têm medo. Percebendo quão sem noção ele era, Ku se desculpou por suas palavras. Iris respondeu que não se importava, mas que ouvir as palavras de inveja a deixou feliz. Após terminarem sua tarefa e chegarem à Guilda dos Aventureiros, Melia ficou surpresa ao ouvir que Ku já havia terminado a missão. Depois de alguns minutos, Melia conseguiu confirmar que a missão havia sido concluída com sucesso e perguntou como Ku conseguiu terminar a tarefa tão rápido e obter Nausgrais fresco. Depois de explicar a Melia uma maneira de usar a caixa de itens para obter Nausgrais fresco, ela ficou surpresa e parecia que iria relatar a informação para a sede da guilda. Melia entregou a recompensa a Ku e informou a Ku que se seu método de coleta fosse permitido, ele receberia uma recompensa extra. Como sua primeira missão foi um sucesso, Ku foi em frente e foi em direção à pousada que Chrome mencionou. Ao ver a pousada, Ku pôde claramente adivinhar que o alojamento que Chrome mencionou não era para aventureiros. Ku imediatamente trocou de roupa para se misturar ao alojamento. Quando ele finalmente entrou no quarto, Ku estava um pouco nervoso, pois o quarto em que ele foi colocado era muito maior do que o quarto que ele tinha no Japão. Mesmo que Ku estivesse com muita fome, ele estava hesitante, pois o restaurante na pousada era muito caro. Depois de ver o guia gourmet no livreto, Ku imediatamente foi em direção ao restaurante e ficou imediatamente satisfeito após jantar. No dia seguinte, nas Montanhas Fatos, Ku recebeu uma missão para subjugar 5 lobos solitários. Antes de seguir em direção às montanhas, Melia informou que se Ku pudesse trazer a pele de volta, ele ganharia mais dinheiro. Ku pensou que a missão seria fácil e agradável. No entanto, ele já estava procurando por uma hora, e ainda não tinha visto os lobos solitários. Ku conseguiu encontrar materiais raros que são vitais para fazer uma poção de cura e desintoxicação. Usando seu feitiço de criação, Ku fez com sucesso uma poção de cura. Depois de provar a poção, ele então sentiu algo atrás dele. Quando ele se virou, Ku imediatamente sacou sua arma quando ele finalmente viu um lobo solitário. Ku ficou encantado que depois de procurar por algum tempo, um lobo solitário finalmente apareceu e estava se aproximando dele. Ele convocou sua arma e se preparou para lutar enquanto o lobo solitário o atacava. Com a agilidade de Ku, ele evitou o ataque e rapidamente despachou o lobo solitário. Vendo quão facilmente ele havia derrubado o lobo, Ku se sentiu um pouco nervoso sobre a nitidez de sua arma. Após coletar os restos e pelos, ele ficou aliviado ao descobrir que o lobo solitário não era muito forte. Ku então ouviu um rosnado próximo e avistou uma matilha de lobos solitários. Ele ficou surpreso porque, até onde ele sabia, lobos solitários normalmente agiam sozinhos, em vez de em matilhas. Ku se envolveu em uma luta com os lobos solitários, e após derrotar o segundo, ele ficou surpreso ao descobrir que havia ganhado pontos de experiência. Ku percebeu que tinha uma habilidade que coletava automaticamente os restos do monstro, poupando do trabalho de fazer isso manualmente. Um por um, Ku derrotou e matou o lobo solitário. Apesar de usar vários tipos de armas para lutar contra os lobos solitários, Ku não conseguia compreender seus números aparentemente infinitos, pois eles continuavam chegando. Após derrotar o último lobo solitário, Ku havia coletado um total de 2031 cadáveres de lobos solitários. Ele reconheceu que o que havia experimentado era incomum e decidiu relatar à guilda. No caminho de volta para a guilda, Ku encontrou uma loba solitária, o que o fez entender por que havia tantos lobas solitárias machos na área, já que era da natureza deles fugir da loba solitária grávida. Depois de lidar com a loba solitária e ganhar mais pontos de experiência, Ku percebeu que seu nível havia aumentado significativamente só naquele dia. Enquanto caminhava pela floresta, Ku encontrou um lago e decidiu descansar lá depois de almoçar. Na floresta, ele avistou 2 indivíduos que estavam respirando pesadamente. Os dois ficaram surpresos quando Ku perguntou se eles estavam bem.
Eles imediatamente reconheceram a armadura de Ku como a do Bear Killer. Eles informaram Ku que era crucial deixar a montanha rapidamente, pois eles encontraram uma enorme aranha negra na floresta. Uma aranha negra era um monstro perigoso que morava nas profundezas das montanhas. Ku observou os dois aventureiros enquanto eles explicavam a situação e concluiu que eles provavelmente eram aventureiros de rank em uma missão. Infelizmente, eles cruzaram o caminho de uma aranha negra, algo que um novato não conseguia lidar. Os dois mencionaram que encontraram uma aventureira de rank chamada Iris. Ao ouvir que a aranha negra poderia representar um desafio até mesmo para Iris, Ku perguntou sobre o último local onde os dois tinham visto a aranha. Após receber a localização, Ku instruiu os dois a retornarem à guilda enquanto ele procurava por Iris. Um dos aventureiros discutiu com Ku, considerando que era muito perigoso para ele segui-lo, mas a aventureira entendeu a situação e garantiu a Cal que eles chamariam reforços quando chegassem à guilda. A aventureira garantiu a todos que Ku estaria segura, pois os espíritos da montanha a guiaram e manteriam Ku longe do perigo. Os dois desejaram boa sorte a Ku e partiram. Ku então correu para o local que os dois aventureiros haviam fornecido. Ele ouviu uma voz brevemente e seguiu um caminho cheio de cadáveres de lobos solitários, bem a tempo de escapar de um ataque surpresa da aranha negra. Uma aranha negra é um monstro altamente resistente à magia e excepcionalmente inteligente. Ela secreta um veneno venenoso de suas presas e produz fios pegajosos. Ku se aproximou da aranha negra com grande cautela. Quando a aranha negra tentou atacar Ku, ele ficou surpreso com sua velocidade. Usando sua agilidade, Cal sacou sua espada e tentou infligir um golpe fatal na aranha negra. No entanto, todos os seus ataques resultaram apenas em danos superficiais e falharam em acertar nenhum golpe fatal. Ku precisava terminar a luta rapidamente, já que ele não tinha avaliado completamente a condição de Iris. Sem prestar atenção ao monstro, a aranha negra aproveitou a oportunidade e atacou Ku. O ataque da aranha negra foi forte, jogando Ku em uma árvore, fazendo-a desabar. Se não fosse pelo aumento de nível da armadura e pela defesa aprimorada, Ku sabia que não teria durado muito mais. Ao ver sua espada de cipreste no chão, a aranha negra usou seus fios pegajosos para enredar Ku em uma árvore. Percebendo que estava em uma situação terrível, Ku teve que se manter focado, pois era perigoso para a aranha negra mordê-lo. Ku então lembrou que ele havia armazenado anteriormente uma árvore cipreste em sua caixa de itens e tentou fazer o mesmo com a árvore em que ele estava preso no momento. A estratégia de Ku deu certo, e ele conseguiu escapar armazenando a árvore em sua caixa de itens. Parado diante da aranha negra, Ku notou a lança de Iris. Agora armado com a lança e sua espada, Ku retomou a batalha. Ele usou a espada como uma distração e vendo uma oportunidade utilizou a lança de Iris para esfaquear as costas do Aranha Negra. O Aranha Negra gritou de dor quando Ku retirou a lança e continuou a atacar suas costas. Antecipando outro ataque da Aranha Negra, Ku estrategicamente evitou o ataque encontrado enfiando a lança na articulação da perna da aranha. Percebendo que ele poderia lidar com a Aranha Negra de forma mais eficaz agora, Ku entendeu que sua impaciência anterior havia prejudicado seu desempenho, impedindo-o de mostrar suas verdadeiras habilidades. Aterrorizado por sua vida, a Aranha Negra tentou fugir. No entanto, Ku não permitiu a oportunidade, jogando a lança de Iris na aranha e acertando-a nas costas. Para concluir a luta, Ku saltou em direção à Aranha Negra e a cortou em duas. Após derrotar a Aranha Negra com sucesso, Ku ganhou mais pontos de experiência e atingiu o nível 24. Junto com o aumento de nível, Ku também desbloqueou a nova habilidade de mapeamento automático, atendendo às suas condições. Por um momento, ele se maravilhou por ser capaz de ver o mapa do mundo, mas rapidamente se lembrou de Iris deitada no chão e correu para o lado dela. Ao inspecionar a condição de Iris, ele descobriu que, embora mal viva, ela ainda estava respirando. Ku prontamente recuperou uma poção de cura de sua caixa de itens e aplicou nos ferimentos de Iris, esperando que a curasse. Depois de algum tempo, todos os ferimentos de Iris desapareceram, e ela recuperou a consciência. Iris ficou momentaneamente confusa e tentou avisar Ku sobre os perigos da Aranha Negra. Ku tranquilizou Iris dizendo que ela não precisava se preocupar porque ele já tinha cuidado disso. Ku não conseguia acreditar que mesmo em seu estado enfraquecido, Iris ainda estava preocupada com os outros. Ele perguntou se Iris sentia algum desconforto persistente. Iris mencionou que, devido ao veneno da Aranha Negra, ela não conseguia mover as pernas, mesmo quando pensava que estava prestes a morrer. Para curar sua paralisia, Ku fez Iris beber uma poção, que a curou instantaneamente. Impressionada com a eficácia da poção de Ku, Iris agora era capaz de se mover e falar corretamente. Ela agradeceu a Ku por salvar sua vida e insistiu que devia a vida a ele. Embora Ku tenha dito para ela não se preocupar com isso, Iris insistiu em levá-lo para jantar algum dia. Quando Iris perguntou se Ku estava sugerindo que eles fossem a um encontro, ele ficou surpreso. Vendo a reação de Ku, Iris não conseguiu evitar rir, revelando que era uma brincadeira para aliviar o clima. Quando Iris tentou se levantar, ela se sentiu tonta e quase tropeçou. Percebendo que Iris teria dificuldade para descer a montanha, Ku a carregou nas costas. Iris então percebeu que foi Ku quem derrotou a Aranha Negra. Ku
Ku respondeu que a luta tinha sido desafiadora, diferente do urso blindado que ele derrotou de uma só vez. Quando Iris perguntou se ele não estava com medo, Ku respondeu que não estava pensando em mais nada naquele momento porque estava focado em protegê-la. Ouvir as palavras de Ku fez Iris corar e ela agradeceu a Ku novamente por salvá-la. Mais tarde, os dois aventureiros que Ku conheceu o cumprimentaram com alegria. Vendo Ku em mais condições, Melia o recebeu e elogiou seu excelente trabalho. Melia então perguntou se Ku preferia jantar ou tomar um banho primeiro. Ku respondeu que enviaria o relatório da missão antes de descansar. Depois de deitar Iris na cama, Ku e Melia se encontraram na sala de recepção do aventureiro. Antes de Melia perguntar sobre o relatório de Ku, ela confidenciou a ele e revelou seu cartão de guilda, indicando seu novo papel como gerente assistente de filial. Ku ficou impressionado com a nova posição de Melia, mas permaneceu curioso sobre o porquê de ela estar se passando por recepcionista. Melia explicou que era uma espécie de fachada pública e permitia que ela ajudasse os outros. Ela expressou sua gratidão a Ku por subjugar a Aranha Negra, notando que sem ele, muitas vidas teriam sido perdidas. Melia então passou das formalidades e perguntou a Ku sobre suas aventuras. Ku continuou descrevendo suas experiências após deixar a guilda, com Melia mostrando interesse particular na matilha de lobos solitários que ele havia encontrado. Ao examinar o histórico de subjugações de Ku, Melia ficou surpresa ao saber que ele havia conseguido derrotar 2048 Lonely Wolves sozinho. Essa conquista foi muito auxiliada por dois aventureiros que forneceram à guilda informações sobre a Aranha Negra. Quando Melia perguntou sobre o antídoto que Ku havia usado para neutralizar o veneno da Aranha Negra, já que não existia nenhuma cura oficial, Ku explicou que havia criado uma poção, que ele entregou na esperança de que a guilda pudesse replicá-la. Ku soube que a gerência da Nembra tinha uma reunião marcada para o dia seguinte, durante a qual um dos tópicos de discussão seria aumentar a classificação de Ku. Depois de explicar as recompensas pela subjugação, Ku ficou impressionado quando ouviu que a Black Spider sozinha valia 5 milhões. Melia acrescentou que equipes de subjugação com classificação A seriam formadas e as recompensas seriam compartilhadas. Ku então se lembrou do grupo de aventureiros que estavam prontos para resgatar Chrome na entrada. Ku lembrou Melia sobre a contribuição de Iris para a missão, já que ela havia arriscado sua vida enfrentando um monstro. Melia garantiu a Ku que Iris realmente receberia uma recompensa. Após enviar seu relatório, Ku encontrou o aventureiro com quem havia lutado antes, Giz. Giz elogiou as habilidades de Ku, pois ele havia conseguido derrotar o Black Spider sozinho. Giz então convidou Ku para jantar no Golden Bear Restaurant, onde Ku era o convidado de honra. Alguns dos participantes debateram se agora deveriam chamar Ku de matador de aranhas em vez de matador de ursos. A celebração deixou Ku muito feliz, pois a cidade o fez sentir como se ele já fosse um deles. Mais tarde naquela noite, Iris visitou o restaurante, fazendo com que os clientes ficassem em silêncio. Ku lembrou-se do que Iris lhe dissera antes, e se perguntou se havia algo que ele pudesse fazer para melhorar a situação. Ku então acordou o aventureiro que ele havia conhecido nas montanhas, e juntos eles se aproximaram de Iris, agradecendo-a por salvá-los. Depois de agradecer a Iris por seu trabalho duro, Ku informou aos clientes que ele não era o único herói da missão. Iris também lutou sozinha contra a Aranha Negra. Em resposta às palavras de Ku, os clientes aplaudiram os esforços extraordinários de Iris. 10 dias após o incidente, Ku se aclimatou à vida em Ono, embora ainda houvesse alguns pequenos ajustes. Melia parabenizou Ku por atingir o rank D como aventureiro e mencionou que foi a promoção mais rápida da história. Para atingir o rank C, era preciso subjugar monstros rank C, reunir materiais e completar missões da cidade, que envolviam várias tarefas na cidade, exceto compras. A missão diária de Ku era trabalhar como assistente no Golden Bear Restaurant. Ku ainda não estava acostumado com a maneira como os aventureiros falavam, frequentemente usando honoríficos ao se dirigir aos outros. No entanto, Ku se equipou com o melhor traje de cozinha e começou a cortar vegetais, apesar de ter pouca ou nenhuma experiência em culinária. No entanto, Ku conseguiu criar pratos deliciosos, ganhando elogios do dono do restaurante. Sua segunda tarefa era ajudar a expandir os muros da cidade. Devido à população crescente e à condição do muro existente, ele estava sendo demolido e reformado. O papel de Ku envolvia limpar os escombros do canteiro de obras e armazená-los em sua caixa de itens. Depois, Ku foi para o lado leste da cidade, onde as oficinas dos anões estavam localizadas. Ele entregou os tijolos do canteiro de obras aos anões, que, em gratidão, se ofereceram para compartilhar uma bebida. Mas Ku recusou, pois estava no meio de uma missão. Após completar suas tarefas do dia, Ku retornou à guilda para relatar seus resultados e coletar suas recompensas. Ele então se encontrou com Iris e eles jantaram juntos, pois Iris ainda devia a Ku por salvá-la da Aranha Negra. Quando Iris perguntou o que trouxe Ku à cidade, ele explicou que coincidentemente encontrou Chrome ao longo do caminho. Ku, por sua vez, perguntou a Iris sobre sua razão de estar ali, e ela confessou que estava procurando por ruínas de civilizações antigas sob a cidade.
Dizem que uma civilização mágica altamente avançada prosperou neste continente há muito tempo. A vida era muito mais próspera naquela época, e eles não enfrentavam ameaças de bestas demoníacas. Embora a antiga civilização eventualmente tenha perecido, ela deixou seus rastros por todo o continente. Uma investigação recente sugeriu a existência de uma vasta cidade subterrânea localizada em algum lugar perto da cidade de Ona. Cole ficou surpreso ao ouvir a história de Iris e seu propósito verdadeiramente surpreendente. Um sorriso enfeitou o rosto de Cole enquanto ele presumia que uma civilização antiga tão avançada poderia ter super-armas antigas descansando em suas ruínas. Iris acrescentou que tinha pistas sobre isso, pois havia alguns poemas e documentos sobre isso. No entanto, ela ainda não tinha a localização precisa. Quando Cole tentou localizar algo em comum em seu dispositivo de mapeamento automático, Iris ficou surpresa com o mapa e perguntou sobre ele. Depois de explicar a habilidade de mapeamento automático, Cole se ofereceu para mostrar o mapa a Iris e ela aceitou ansiosamente. Cole então pediu ao dispositivo de mapeamento automático para exibir a localização da cidade subterrânea. Para sua surpresa, isso lhe forneceu a entrada para a cidade subterrânea número 0. Quando viu que o local era dentro da Floresta Celo, Cole ficou incerto sobre a confiabilidade da informação. Ele perguntou a Iris o que ela pensava, e ela ficou surpresa por eles terem encontrado a cidade subterrânea. Os dois então planejaram ir para o local na manhã seguinte. No dia seguinte, Cole e Iris se encontraram dentro da Floresta Celo, seguindo as coordenadas do mapa. No entanto, quando chegaram à entrada, eles foram recebidos por uma multidão de grandes pedras. Cole sentiu uma pontada de decepção por não poder usar seus novos itens feitos com os materiais que havia obtido da Aranha Negra. Eles começaram a investigar o penhasco para ver se havia alguma porta escondida. Depois de examinar várias pedras, Cole finalmente descobriu uma peculiar. No entanto, quando ele tentou levantá-lo com sua super força, ele se viu incapaz de fazê-lo. Iris então sugeriu que Cole usasse sua caixa de itens para armazenar a enorme pedra. Cole seguiu seu conselho e armazenou a pedra com sucesso. Eles ficaram surpresos ao encontrar uma porta e se perguntaram se ela levava à entrada da cidade subterrânea. Quando Iris tocou a porta, ela sentiu calor emanando dela, o que ela assumiu ser devido ao Orixalcum. Orixalcum era um metal raro conhecido por suas defesas antifísicas e antimágicas excepcionais, embora sua técnica de processamento tivesse sido perdida há muito tempo. Quando Cole tocou a porta, uma inscrição apareceu lentamente, e um golem de Orixalcum se materializou com a intenção de eliminá-lo. Iris se ofereceu como isca e pediu a Cole que escapasse imediatamente. O golem de Orixalcum era uma ameaça de classificação S, uma classificação mais alta que uma aranha negra. Iris já havia lutado contra e foram necessários 20 aventureiros de rank A só para derrotá-lo. Em vez de fugir, Cole queria ver se eles conseguiriam enfrentar o golem. Caso não conseguissem lidar com isso, eles planejaram fugir juntos. Enquanto eles discutiam sua estratégia, o golem aproveitou a oportunidade e disparou um laser de seu olho. Vendo o dano causado pelo laser, Cole percebeu que não queria ser atingido por ele. Cole perguntou a Iris como eles tinham derrotado o golem antes, e ela disse a ele que eles tinham mirado nos olhos, já que eles eram a única parte não protegida pelo Orixalcum. Cole garantiu a Iris que ele protegeria os ataques, permitindo que ela mirasse e desabilitasse o olho do golem. Depois de compartilhar o plano com Iris, ela mencionou que se eles derrotassem o Orixalcum Golem, Cole seria tão poderoso quanto 19 aventureiros de rank A. Quando o golem lançou outro ataque de laser em Cole, ele o direcionou para sua manopla, que absorveu o ataque. Usando sua nova manopla com os efeitos da Aranha Negra, que tinha uma absorção mágica de nível S+, Cole planejou continuar absorvendo os ataques do golem. Enquanto Cole absorvia os lasers do golem, Iris aproveitou a oportunidade para atacar o olho do golem. Apesar de esfaquear o olho do golem com sucesso, não foi o suficiente para derrubá-lo. Quando o golem tentou contra-atacar, Cole usou uma das habilidades da manopla, o Black Spider Thread, para subjugar o golem. Com um de seus membros incapacitado, Cole correu em sua direção e esfaqueou outro olho com sua Cypress Sword. O ataque de Cole provou ser a ruína do golem e ele foi derrotado. Após derrotar o golem, Cole ganhou experiência e atingiu o nível 38. Ele também adquiriu os direitos de ser o mestre da cidade subterrânea. Antes de entrar na cidade subterrânea, Iris expressou sua gratidão a Cole, reconhecendo que sem ele, ela estaria perdida e incapaz de testemunhar a civilização antiga. Cole simplesmente sorriu para Iris enquanto eles se dirigiam para a cidade subterrânea. Iris começou a suspeitar que Cole era um transferidor devido às suas habilidades incomuns, típicas de transferidores. Ela explicou que havia uma lenda entre os Dragonfolk sobre um ser estranho de uma terra distante conhecido por possuir uma extraordinária variedade de habilidades. Cole eventualmente confessou a Iris, admitindo que ele era de fato um transferidor e pediu a ela para manter isso em segredo. Iris concordou com o pedido de Cole e o bombardeou com perguntas, deixando Cole se perguntando como ela reagiria se ele revelasse que era de outro mundo. Cole respondeu a Iris com uma resposta vaga. Desculpando-se, Iris notou o desconforto de Cole e começou a explicar sua própria cidade natal. Cole então apontou para a luz e sugeriu que o túnel em que estavam poderia estar terminando.
Os dois correram juntos e chegaram ao fim do túnel, revelando uma vasta extensão com lagos e um sol. Iris, ainda confusa, perguntou se eles tinham chegado à cidade subterrânea. Ku ouviu um farfalhar e sinalizou para Iris se preparar. Uma criatura parecida com lodo apareceu diante deles e garantiu a Ku e Iris que não era um monstro hostil, mas um útil. O slime esclareceu que não era um monstro, mas sim um servo. Após determinar que o slime não era um inimigo, ele deu um suspiro de alívio e reconheceu Ku como seu mestre. Vários outros slimes ajudantes chegaram e cumprimentaram Cal, explicando que eles foram criados especificamente para o benefício do mestre. Iris gostou dos slimes ajudantes porque os achou fofos. Ela corou quando Ku a provocou por sua predileção por coisas fofas. O slime ajudante então forneceu informações sobre a cidade subterrânea, que foi construída como um santuário em caso de emergências. De repente, a habilidade de assistência completa se conectou ao mainframe da cidade subterrânea, expandindo os efeitos da magia de criação. Para a surpresa de Ku, depois de aprender sobre as duas funções adicionais da magia de criação, Ku foi capaz de construir uma casa dentro da cidade subterrânea. A primeira condição para a habilidade de criação era que o excesso de poder mágico seria usado como materiais de construção durante a produção. A segunda condição permitia o uso desses materiais para construir estruturas. Ku ficou encantado com as melhorias em sua habilidade de criação. O slime ajudante explicou a Ku que o edifício que eles estavam prestes a construir seguia um processo diferente e não exigia a habilidade de criação de Ku. Apesar da intenção de Ku de informar aos slimes ajudantes que ele era um caso especial, eles astutamente deduziram que Ku possuía a habilidade de criação, uma habilidade divina que somente indivíduos reconhecidos poderiam ter. Enquanto os slimes ajudantes elogiavam os talentos extraordinários de Ku, Iris ouviu a conversa deles e perguntou sobre essa habilidade chamada criação, que era nova para ela. Ela comentou que Ku faria inimigos de artesãos com tal habilidade. Ku e Iris decidiram relatar tudo à guilda e retornar a Anem por enquanto. Quando Ku explicou sua descoberta da cidade subterrânea para Melia, ela ficou surpresa e pediu que esperassem enquanto ela consultava seu superior. Enquanto esperavam, Ku e Iris aproveitaram a comida que trouxeram. Quando o superior de Melia finalmente chegou, Ku esperava uma figura idosa, mas acabou sendo um jovem chamado Lahrik Dulber, o terceiro filho de um ducado. Lahrik solicitou que Ku o tratasse como um igual, apesar de seu status nobre. Com curiosidade brilhando em seus olhos, Lahrik perguntou sobre a cidade subterrânea que Ku e Iris haviam encontrado. Lahrik não conseguiu deixar de ficar surpreso com tudo sobre a cidade subterrânea. Quando Ku abriu a porta para Lahrik, ele ficou surpreso ao saber que o mainframe da cidade subterrânea reconheceu Ku como seu mestre. Ku não havia informado Lahrik sobre ser o dono da cidade subterrânea. Ele só mencionou ter encontrado o lugar por meio de mapeamento automático. Lahrik ficou completamente pasmo e sem palavras quando Ku confessou que havia derrotado um golem de Orixalcum. Após entrar na cidade subterrânea, Lahrik teve a mesma reação de Iris e questionou se eles estavam realmente na cidade subterrânea. Impressionado com a limpeza e preservação do lugar, Lahrik imediatamente começou a tomar notas em seu caderno. Ele mencionou que a descoberta da cidade subterrânea revolucionaria o campo da arqueologia. Ele também ficou surpreso por não ter incluído os detalhes em sua tese. Quando um slime ajudante cumprimentou Ku e Iris, Lahrik ficou mais uma vez surpreso ao encontrar uma criatura mágica tão antiga. Como um especialista em civilizações antigas, ele inicialmente assumiu que os slimes ajudantes eram uma farsa. Ainda curioso sobre a casa, Lahrik perguntou se o slime ajudante a havia construído. O slime respondeu que seu mestre o havia criado. Ku então explicou que o mestre do lugar podia construir quase tudo. Lahrik gradualmente se acompanhou na situação e expressou sua gratidão a Ku por descobrir o lugar. Ele reconheceu que se não fosse por Ku, outras pessoas poderiam ter vandalizado o local sem informar a guilda. Lahrik ficou profundamente grato e garantiu a Cal que retribuiria qualquer favor que lhe fosse pedido. Ku então perguntou a Lahrik sobre a civilização subterrânea, já que ele não tinha conhecimento dela. Dentro da casa que Ku havia construído, Lahrik se sentia estranho ao andar descalço ao ar livre. Evidentemente, a civilização antiga proibia estritamente o uso de sapatos em ambientes fechados, embora isso não fosse novidade para Ku, que se sentia como se estivesse de volta à sua própria casa. Ku ponderou se este mundo era a Terra em um futuro distante. Lahrik então começou sua explicação. A civilização antiga tinha sido uma sociedade florescente há cerca de 4 a 5 mil anos. Esta civilização possuía tecnologia mágica altamente avançada, e o céu era o limite para eles. Eles podem até ter alcançado outros planetas. Toda a tecnologia que eles usavam atualmente foi escavada de ruínas e desenvolvida posteriormente. Em viagens espaciais com aeronaves e smartphones, Ku encontrou uma semelhança com a civilização antiga e seu mundo anterior. De repente, essa civilização perdeu tudo. Quando Ku perguntou o que havia causado a queda da civilização antiga, Lahrik não conseguiu dar uma resposta. No entanto, de acordo com suas investigações recentes, um monstro chamado Calamite provavelmente foi a causa de sua destruição.
Cool teve um mau pressentimento sobre a calamidade e esperava que não fosse o motivo de ele ter sido transportado para este novo mundo. Iris acrescentou que a calamidade também foi mencionada na história de seu povo. Como humanos e dragões lutaram juntos contra ela, a derrota das forças combinadas levou os dragões a perderem tudo. Depois que a calamidade começou a se agitar, ela entrou em sono profundo em algum lugar do mundo deles. Lahik então mencionou que nos últimos 6 meses, monstros estavam agindo de forma incomum por todo o continente. Ele não tinha certeza da causa, mas esperava que não fosse um sinal de que a calamidade estava despertando. Iris também notou que os monstros que Cool lutou eram fora do comum. Conforme a tensão aumentava, o Alper Slime chegou com chá e lanches na hora certa, quebrando o gelo. Depois de provar a comida, eles ficaram agradavelmente surpresos com quão deliciosa ela era e não deixaram um único pedaço sem comer. Depois de elogiar a comida, Lahik ficou curioso sobre onde os Alper Slimes obtiveram os ingredientes. O Alper Slime explicou que todos eles tinham uma caixa de itens e demonstrou isso produzindo uma cadeira de balanço de seu corpo. Retornando à conversa, Lahik compartilhou sua proposta e perguntou a Cool se ele queria construir algo. O motivo principal de Lahik era a pesquisa arqueológica, e seu objetivo secundário era se preparar para o futuro. Dados os eventos recentes, ele acreditava que algo poderia acontecer com Anand, e se acontecesse, ele esperava que a cidade subterrânea pudesse servir como um centro de evacuação útil. Cool gostou da ideia, já que ele não sabia o que fazer com a cidade subterrânea inicialmente. Cool agora estava entusiasmado em construir uma cidade dentro da cidade subterrânea. Eles começaram a construção, e o estoque de Cool havia chegado a 8.000 porque ele havia passado 30 minutos na cidade subterrânea. Lahik estava curioso sobre a bola que Cool lançou, e Cool explicou que era parte do processo de criação de coisas dentro da cidade subterrânea. Com um único movimento, Cool criou uma cidade inteira. Iris elogiou o trabalho de Cool e Lahik ficou em êxtase, solicitando a permissão de Cool para inspecionar a cidade recém-criada. Cool concordou, e o Slime também perguntou a Cool se eles poderiam mobiliar o interior das casas, com o que Cool também concordou. Lahik ficou muito feliz com o que testemunhou e vivenciou em apenas um dia. Foi uma descoberta incrível para a arqueologia. Ele mencionou sua intenção de informar as autoridades sobre a descoberta. Cool ficou surpreso ao saber que Lahik tinha um diploma e havia desenvolvido lâmpadas mágicas de cidade, fogões mágicos de cozinha, chuveiros e muito mais. Lahik planejou introduzir uma nova ferramenta mágica no mês que vem e esperava que Cool ansiasse por isso. De repente, sua conversa pacífica foi interrompida por um forte tremor, deixando-os imaginando se era um terremoto. Um Alper Slime chamou Cool, mencionando que havia perigo. O Alper Slime então guiou os 3 para um monólito escuro. Na frente do monólito enorme, Cool e Iris notaram um padrão no círculo mágico na frente deles que lembrava aquele que tinha aparecido com Orichalcum Golem. De repente, Lahik desapareceu enquanto tentava compartilhar seus pensamentos. Determinados a não abandonar Lahik, Cool e Iris tocaram o círculo mágico e se encontraram em um corredor, onde se reuniram com Lahik, que havia chegado lá primeiro. Os 3 ficaram aliviados em se verem, mas de repente, Cool sentiu uma presença atrás dele. Ele ouviu um som se aproximando e imediatamente se preparou, pois não tinham certeza se era um monstro. Para sua surpresa, eles encontraram um Slime, que se apresentou como Glaze Slime, uma pequena variante de um Alper Slime. Quando Cool perguntou sobre sua localização, Glaze Slime os informou que eles estavam na parte mais profunda da cidade subterrânea, conhecida como Deep Territor. Glaze Slime mencionou que eles estavam monitorando uma das calamidades, o Black Dragon. Quando Cool perguntou se havia calamidades adicionais, Glaze Slime respondeu que eles não tinham certeza do número exato, mas confirmaram a presença de inúmeras calamidades. Lahik ficou surpreso com essa revelação. O Slime de Glaze reconheceu que a informação era chocante, mas o ponto crucial era que a localização atual deles mantinha um selo. Uma vez que certas condições fossem atendidas, o selo seria quebrado, e o dragão negro seria ressuscitado. Os 3 estavam incrédulos com o que tinham acabado de ouvir. Cool, em particular, lutou para compreender a situação. O dragão negro tinha sido responsável pela destruição da civilização antiga, tornando-o o chefe final. Cool agora sentia uma pressão imensa, pois tinha acabado de começar a se ajustar à sua nova vida Isekai, e agora tudo tinha mudado para o modo extremo. Glaze Slime explicou que as montanhas Fatos ao norte continham o local de descanso do dragão negro. Eles tinham menos de 10 dias antes que o dragão negro despertasse. Glaze Slime prometeu fornecer mais informações sobre o dragão negro, mas insistiu em mudar a localização deles primeiro. O Slime de Glaze exibiu uma ferramenta mágica que podia projetar imagens e pediu para Cool tocá-la. Após Cool interagir com a ferramenta, uma imagem apareceu diante deles, exibindo registros de 4.000 anos atrás, mostrando uma das cidades daquela época. Com o único ataque do dragão negro, a cidade inteira foi obliterada, e muitos humanos foram incinerados pelas chamas que ela produziu. Cool ficou horrorizado com o que viu. Glaze Slime mencionou que houve mais de 100 baixas, e em apenas alguns segundos milhares de vidas foram perdidas. Cool imediatamente percebeu que o Black Dragon era um nível de ameaça totalmente diferente.
Lahik ficou abalado com o que testemunhou e pediu a Kul que retornasse a Anan para evacuar todos para a cidade subterrânea por segurança. Kul concordou com a sugestão de Lahik. Glass Slime então os informou que eles tinham aproximadamente 3 dias antes do despertar do Black Dragon, e a conclusão da evacuação era crítica. Kul solicitou que o Slime de Glass usasse magia de transferência para levá-los até a entrada da cidade subterrânea, e de lá eles correram para Anan. Ao chegarem na guilda, Kul sentiu tensão no ar e ficou curioso sobre o que estava acontecendo. Melia deu as boas-vindas aos 3 e perguntou sobre sua jornada até a cidade subterrânea. Quando Lahik descreveu suas experiências como magníficas, Melia ficou satisfeita, mas percebeu que questões mais urgentes precisavam de atenção. Ao norte, as montanhas Fados mostravam sinais de uma debandada, com milhares a dezenas de milhares de monstros esperados para emergir em algumas horas. Melia os informou que a guilda estimou que cerca de 50.000 monstros apareceriam nos próximos 3 dias e provavelmente atacariam Anan. Ela acrescentou que os soldados do Lorde Feudal foram dizimados 3 meses antes por uma debandada, tornando impossível para eles fornecerem qualquer assistência. O potencial de guerra de Anan dependia somente da Mercenaries Guild e da Adventurers Guild. Melia reconheceu a dificuldade de defender a área e perguntou se a cidade subterrânea era um refúgio adequado. Kul garantiu a ela que não havia problemas em se refugiar ali. Ao chegar à cidade subterrânea, Melia ficou surpresa com o que viu. Zitambarda, o chefe da filial da Guilda dos Aventureiros de Anan, se encontrou com Kul e expressou sua gratidão por permitir que todos se refugiassem na cidade subterrânea. Kul pretendia informar Zitan sobre o dragão negro, mas de repente o Slime de Glass pareceu agitado e perguntou a Kul se havia uma debandada além das montanhas Fados. Devido à agitação dos Magicules, a data do despertar do dragão negro havia mudado e agora era muito mais cedo do que o esperado. Kul não estava preparado para notícias tão devastadoras e parecia profundamente preocupado. Na cidade subterrânea, Kul mostrou a Iris e Melia a verdade sobre as montanhas Fados. Melia não conseguia acreditar que elas estavam vivendo tão perto de um monstro adormecido. O Slime de Glass mencionou que a debandada havia chegado mais cedo do que o esperado, e elas tinham pelo menos até amanhã de manhã para evacuar e se preparar. Kul considerou a possibilidade de tanto o dragão negro quanto os monstros atacarem Anan simultaneamente. Quando Zitan se ofereceu para retornar a Anan para fazer os preparativos para a evacuação, Kul quis ir junto, mas o Slime de Glass pediu para ele ficar, mencionando algo que eles queriam mostrar a ele. O Slime de Glass mais tarde informou Kul sobre um cofre escondido no território profundo. As pessoas de 4.000 anos atrás deixaram tesouros para o mestre da cidade subterrânea. Confuso sobre qual porta abrir, o Slime de Glass mencionou frases que poderiam abrir o cofre. No entanto, quando Kul ouviu essas frases, ele disse ao Slime de Glass que nenhuma delas se aplicava a ele. O sistema Mainframe então verificou o status de Kul e, infelizmente, não atendeu a nenhuma condição. O sistema reconheceu que Kul possuía a habilidade de criação, que satisfazia o requisito oculto, e abriu todas as portas. O Slime de Glass ficou perplexo com o que tinha acabado de acontecer, mas Kul não tinha tempo a perder e disse ao Slime de Glass que eles começariam pela esquerda. Ao entrar na sala, eles viram uma espada quebrada pendurada na parede. O Slime de Glass informou Kul que era a espada mágica do Dragon Slayer, uma arma do mito que havia sido destruída em uma batalha contra o Black Dragon há 4.000 anos. O Slime de Glass acrescentou que se um herói a empunhasse, eles poderiam reviver a lenda. No entanto, Kul não se considerava um herói. Depois de coletar a espada mágica, Kul a colocou em sua caixa de itens, surpreendendo o Slime de Glass porque a espada agora parecia imaculada e nova. Quando o Slime de Glass perguntou como Kul consertou a espada sem ser um herói, Kul explicou que possuía a habilidade de criação. Ele havia aprendido a receita armazenando a espada mágica, e foi capaz de restaurá-la e melhorá-la também. A espada mágica estava imbuída de bênçãos e magias que aumentavam sua força, afiação e capacidade de auto-reparação. Combinada com os atributos do Dragon Slayer e God of War Sever, era a arma perfeita para derrotar dragões. Kul acreditava que com a espada na mão, ele poderia ser capaz de se igualar ao dragão negro. Quando eles inspecionaram a porta ao lado, Kul ficou surpreso ao encontrar um walker de artilharia literal. O Slime de Glass explicou que a máquina era um canhão elétrico mágico de ultra alta potência, uma munição de longo alcance que poderia queimar qualquer coisa, ideal para uso contra a Stampede. Quando Kul armazenou a máquina poderosa em sua caixa de itens, o Slime de Glass não conseguiu se livrar da sensação irreal de ver Kul armazenar armas. A única maneira de remover a máquina do território profundo era usar uma caixa de itens de alta capacidade, que um Lorde Demônio possuía. Devido à existência não natural de Kul, a capacidade de sua caixa de itens havia atingido o infinito. Kul então teve uma ideia e convocou um golem destruidor de alto nível, seu trunfo. O golem cumprimentou Kul como seu mestre e parecia ter mente própria. O golem destruidor prometeu derrotar o Stampede e pediu a Kul que lhe confiasse a tarefa. Após cumprimentar o Slime de Glass, o golem destruidor foi colocado na caixa de itens novamente e poderia ser invocado por Kul quando necessário. Kul e Glass então prosseguiram para a porta final.
Dentro da terceira porta, eles descobriram um escudo quebrado. O Slime de Glass explicou que era o escudo do Deus Dragão, usado em uma batalha há 4.000 anos. No entanto, o dragão negro havia quebrado o escudo, e nem mesmo um sábio poderia restaurá-lo. O Slime de Glass perguntou se Ku poderia consertar o escudo destruído do Deus Dragão. Após colocar o escudo dentro da caixa de itens, Ku permaneceu em silêncio por um tempo, e então disse ao Slime de Glass que ele não poderia consertar o escudo. O Slime de Glass perguntou se era devido à falta de materiais, o que também deixou Ku intrigado. O Slime de Glass então se lembrou do rubi do Deus Dragão, que era dito aparecer apenas uma vez a cada 1000 anos na nação do povo dragão. Ku pensou sobre o que o Slime de Glass havia dito, mas não tinha tempo para visitar outro país no momento. No entanto, Ku se sentiu aliviado por possuir a espada mágica e o golem destruidor, o que pode ser suficiente para confrontar o dragão negro e o Stampede. Ku agradeceu ao Slime de Glass por revelar os cofres e fornecer as armas necessárias para lidar com sua crise atual. O Slime de Glass então deu a Ku uma última coisa, um amuleto de boa sorte, e disse a Ku que um espírito viria para emprestar seu poder se ele se encontrasse em apuros. Depois de agradecer ao Slime de Glass pelo presente, Ku de repente se perguntou o que era um espírito. Espíritos eram seres nascidos das emoções de uma pessoa. Embora pudessem ser imperceptíveis, eles constantemente vigiavam todos. Algum tempo depois, Ku encontrou Iris dentro da casa e perguntou como a cidade estava indo. Iris ficou satisfeita em informar Cal que tudo estava ocorrendo suavemente de acordo com o plano. Quando Iris perguntou sobre o dia de Ku com o Slime de Glass, ele contou a ela sobre o que havia obtido do cofre, itens que seriam úteis na batalha contra o dragão negro. Iris, que tinha uma expressão preocupada, confessou a Ku porque ela estava procurando pelas ruínas da antiga civilização. Iris estava procurando pelo tesouro perdido do povo dragão, o escudo do Deus Dragão. Ku ficou surpreso ao ouvir que Iris estava procurando o escudo, e ele prontamente se ofereceu para devolvê-lo a ela. No entanto, antes de Ku recuperar o escudo de sua caixa de itens, Iris o parou e perguntou se ele poderia restaurar o escudo. Ku explicou que, por enquanto, era impossível, pois o Slime de Glass o havia informado que ele precisava do rubi do Deus Dragão para restaurar o escudo. Sem hesitar, Iris entregou a Ku o rubi do Deus Dragão. Após colocar o rubi dentro da caixa de itens, Ku se concentrou em tentar restaurar o escudo do Deus Dragão. Depois de algum tempo, Ku restaurou o escudo com sucesso, o que deixou Iris espantada. Vendo a expressão decepcionada de Ku, Iris perguntou se havia algo errado. Ku explicou que, embora o escudo estivesse totalmente restaurado, ele não conseguia empunhá-lo. Para usar o escudo, o usuário precisava da habilidade chamada Dragon Gold Shrine Maiden. Iris então mencionou que não era um problema, o que inicialmente confundiu Ku. Iris então confessou que possuía a habilidade Dragon Gold Shrine Maiden. De acordo com o antigo folclore Dragonkin, uma garota com a habilidade Dragon Gold Shrine Maiden nasce a cada várias centenas de anos. A donzela do Santuário do Deus Dragão tem duas missões: encontrar o escudo do Deus Dragão e entregar o rubi do Deus Dragão ao transferidor. Todas as donzelas do Santuário do passado até agora falharam em cumprir sua missão. No entanto, agora, Iris se tornou a primeira a cumprir ambas as missões. Ku tinha suas suspeitas sobre o que estava acontecendo. Supostamente, apenas uma porta deveria ter se aberto, mas, em vez disso, todas as portas se abriram. Coincidentemente, Iris tinha a única coisa que Ku precisava para restaurar o escudo. Ku sentiu como se alguém tivesse arranjado tudo para ele. A noite chegou e Ku descansou dentro do Silent Moon Hotel. Ku retornou para se reportar à guilda e foi informado pelo Guildmaster Zeton para descansar para que Ku estivesse preparado para a luta. Ku não conseguia ficar parado, pois o dia anterior à luta foi estressante para ele. Ku então ouviu uma batida na porta e quando ele abriu, Melia estava lá perguntando se Ku poderia poupar um pouco de tempo com ela. Melia se desculpou por perturbar Ku tarde da noite, pois queria discutir algo importante com ele. Melia queria confirmar com Ku se ele e Iris estariam lutando contra o dragão negro sozinhos. Ku confirmou para Melia e explicou que enquanto eles estavam lutando contra o dragão negro, os outros aventureiros estariam protegendo os habitantes da cidade. Para esse propósito, Ku foi recuperar algo do cofre. Melia entendeu o quão perigosa era a situação. Ela então deu a Ku um anel que ele imediatamente notou que tinha uma inscrição. Depois de ler o que estava escrito no anel, Ku ainda não conseguia entender seu significado. Melia ficou surpresa ao ouvir que Ku conseguiu ler a inscrição. Melia então informou Ku que era o Anel dos Espíritos. O anel havia sido dado a ela pelo avô de um parente e dizia-se que era dado àquele que desafiaria o dragão se eles aparecessem. De repente, a assistência completa estabeleceu uma conexão com o Anel dos Espíritos. Devido a Ku atender aos requisitos especiais, ele conseguiu desbloquear a habilidade chamada Transmutação de Material. Melia ficou preocupada quando Ku agiu estranhamente após receber o anel. Ela perguntou o que tinha acontecido e se Ku tinha pegado uma maldição do anel. Melia ficou surpresa quando Ku mencionou que ele não pegou uma maldição, mas ganhou outra habilidade. Ela sempre pensou que habilidades eram algo com que as pessoas nascem. Mas como Ku ganhou uma habilidade, isso deixou Melia à vontade,
pois significava que o anel era destinado a Ku. Melia se sentiu aliviada, pois conseguiu devolver o anel para a pessoa certa, o que era metade do motivo pelo qual ela havia se juntado à guilda. Quando Ku perguntou se Melia estava planejando renunciar, ela respondeu que não, pois permaneceria fiel ao seu novo sucesso. Melia acrescentou que sempre gostou de ver Ku alcançar novos feitos e sabia que ele seria capaz de derrotar o Black Dragon e o Stampede. Os dois terminaram a conversa porque agora estavam muito cansados. O dia seguinte chegou e Ku testou a nova habilidade que havia adquirido após obter o anel. Ku foi capaz de criar materiais de maior qualidade a partir de materiais do mesmo tipo. Com as 20 peles de Fenrir que ele tinha, Ku tinha certeza de que uma receita surgiria. Depois de criar novos itens a partir da pele do Fenrir, Ku agora estava preparado para a luta. Ele também fez a manutenção de todos os equipamentos que usaria na batalha que se aproximava. Além disso, Ku teria que dar o seu melhor. Na cidade subterrânea, os Slimes ajudantes deram as boas-vindas aos humanos que se abrigaram lá. Após cumprimentar as pessoas que se abrigaram na cidade subterrânea, Ku informou que os alojamentos tinham sido preparados, e eles só tinham que seguir as instruções da equipe da guilda para entrar em suas residências. As pessoas imediatamente reconheceram Ku como matador de ursos, e alguns se lembraram dele de seu trabalho durante as missões da cidade. Todos se sentiram aliviados depois de ver Ku. Melia foi até Ku e o informou das notícias do grupo de reconhecimento, dizendo que os monstros tinham começado a irromper ao norte das montanhas Fatos. Percebendo que a debandada tinha começado, Iris perguntou quanto da cidade tinha sido evacuada. Melia deu notícias infelizes de que eles estavam apenas em 70%, e já tinham adiantado o cronograma. Ku entendeu que o resto da evacuação poderia não chegar a tempo. Melia, não querendo pedir um favor, perguntou a Ku se eles poderiam começar o contra-ataque agora. Com sorrisos nos rostos, Cal e Iris garantiram a Melia que fariam o contra-ataque imediatamente antes de seguirem em direção à debandada. Ku e Iris chegaram ao seu local preferido entre as montanhas e Ana. Ku então convocou seu trunfo que surpreendeu Iris. Depois que o Destroyer cumprimentou Ku e Iris, ele notou uma leitura e perguntou se havia uma debandada. Quando Ku perguntou se o Destroyer poderia lidar com a debandada, ele assegurou a Ku que, com seu comando, ele cuidaria da debandada. Ku e Iris então se prepararam quando viram a debandada se aproximando. O Destroyer então informou a Ku que o canhão elétrico mágico de ultra alta potência havia sido energizado e estava apenas esperando o comando de Ku. Apontando o dedo em direção ao mar de monstros, Ku deu o sinal para o Destroyer aniquilar os monstros. Com um tiro do Destroyer, ele foi capaz de matar um grande número de monstros no meio. Iris ficou espantada com o poder destrutivo exibido pelo trunfo de Ku. Ela percebeu que se Ku ficasse sério, ele poderia facilmente destruir uma ou até duas civilizações. Ku já havia alcançado o nível 71 e se perguntou se ele ainda ganharia experiência mesmo se o destruidor de Golem derrotasse a debandada. Enquanto o destruidor estava esfriando o canhão de ultra alta magia, Ku e Iris aproveitaram a oportunidade para mostrar suas habilidades. Iris então sugeriu uma competição para ver quem derrotaria o máximo de monstros possível, com o perdedor pagando o vencedor para jantar. Ku concordou e garantiu a Iris que levaria a aposta a sério. Enfrentar a debandada de frente era uma oportunidade perfeita para Ku testar as habilidades do Fenrir Cult. Quando Ku ativou a habilidade chamada Grace of Sweetness, ele se moveu tão rápido que tudo ao redor dele pareceu ficar mais lento. Em apenas alguns segundos, Ku alcançou a debandada e começou a derrotar os monstros sozinho. Quando a habilidade Grace of Sweetness finalmente terminou, Ku percebeu que levou 2 segundos para alcançar a debandada após a ativação, exibindo uma aceleração incrível, mas custando quase 6 MP. Cal teve que ser cauteloso ao usar a habilidade, pois ela drenava mais MP do que ele esperava. Quando a Aranha Negra viu Ku, ela ficou apavorada e tentou fugir. No entanto, Ku estava determinado a não deixar nenhum monstro escapar e usou a habilidade da espada mágica para derrotar a criatura. O nível de Ku aumentou mais uma vez, alcançando uma figura notável. Ele percebeu que quanto mais magia ele canalizava para a espada mágica, maior seu alcance e poder. Enquanto Ku tentava usar a habilidade da espada novamente com força total, ele notou a espada mágica tremendo, o que o deixou se perguntando o que estava errado. Ku foi então informado que a ressurreição do Black Dragon havia sido detectada, e o Dragon Slayer S Plus começaria a ativar. Ku entendeu que a batalha real estava prestes a começar. Enquanto isso, Iris estava lidando com uma matilha de lobos solitários ao seu redor. Usando a barreira do Deus Dragão, Iris foi capaz de se defender e atacar o fluxo interminável de monstros. No entanto, Iris ficou cansada, pois os monstros continuavam chegando sem um fim à vista. Ela ficou surpresa quando Ku ajudou eliminando alguns dos monstros, e ele se desculpou por matá-la. Ku então informou Iris que havia uma emergência e que o dragão negro estava se aproximando. Iris ficou surpresa com a notícia. O destruidor chamou Ku e se ofereceu para limpar os monstros restantes, instruindo Ku e Iris a se concentrarem no dragão negro. O medo de Iris se dissipou e ela riu enquanto agradecia ao destruidor pelo encorajamento.
Ku então checou seu automapeamento para encontrar as coordenadas do dragão negro. Enquanto Ku e Iris se preparavam para enfrentar o dragão negro, eles foram pegos de surpresa quando uma esfera negra apareceu na frente deles. A esfera negra eventualmente se abriu, revelando um dragão negro extremamente enfraquecido. Quando o dragão negro viu Ku e Iris, ele rugiu tão alto que os imobilizou momentaneamente. Após confirmar que Iris estava ilesa, Ku se sentiu aliviado. De acordo com a avaliação, ataques normais seriam ineficazes contra as escamas amaldiçoadas do dragão. Apenas a espada mágica matadora de dragões poderia derrotar o dragão negro. Ku percebeu o quão sortudo ele era por ter encontrado a espada mágica matadora de dragões no cofre, pois sem ela, ele poderia estar fugindo com o rabo entre as pernas. Tanto Iris quanto Ku se prepararam, pois estavam prestes a testar suas armas. O dragão negro estava muito alto no céu e Ku percebeu que não conseguiria atingi-lo diretamente. Ku então decidiu usar a habilidade da espada mágica matadora de dragões. Com seu ataque poderoso, Ku conseguiu ferir o peito do dragão. Embora soubesse que não era um ferimento mortal, também não era um ferimento superficial. Agora mais confiante em lidar com o dragão negro, Ku ficou surpreso, pois o dragão já havia carregado um ataque. Iris se colocou na frente de Ku e, usando a habilidade do escudo do Deus Dragão, desviou com sucesso o ataque do dragão negro. Agora enfurecido, o dragão negro ascendeu ao céu e mergulhou direto em direção a Iris e Ku. Quando Iris usou a habilidade do escudo do Deus Dragão novamente, eles ficaram surpresos ao descobrir que o escudo não conseguia mais suportar o ataque do dragão negro. Ku utilizou a bênção do Deus da Velocidade para agarrar Iris e tirá-los do caminho do perigo. Após receber agradecimentos de Iris, Ku planejou subjugar o dragão negro primeiro usando o fio da aranha negra. O dragão negro despencou do céu quando Ku conseguiu subjugá-lo com sucesso. Curioso se eles já tinham derrotado o dragão negro, Ku alertou Iris para ficar alerta, pois o dragão negro poderia se libertar a qualquer momento. Ku notou que seu MP já havia caído em cerca de 40% e decidiu colocar todo o seu MP em um único ataque. Depois de liberar a habilidade da espada mágica matadora de dragões, o dragão negro também liberou seu ataque carregado, causando uma explosão massiva. A visão de Ku foi obscurecida pela fumaça, e ele ficou surpreso e aliviado ao descobrir que Iris já estava na sua frente, pronta para bloquear qualquer ataque que chegasse. Eles então se perguntaram sobre o destino do dragão negro após a troca de explosões. Ku esperava que o monstro dragão negro tivesse perecido após a troca de golpes. De repente, a Dragon Flying Magic Sword e o escudo do Dragon God tremeram. Dentro da fumaça espessa, olhos brilhantes apareceram. O Black Dragon rugiu, dissipando a fumaça e revelando que ainda estava pronto para lutar. O dragão imediatamente voou acima, e Ku ficou surpreso ao ver o céu pintado de preto. Ele então se ajoelhou no chão sentindo-se tonto. Depois de verificar suas estatísticas, ele imediatamente percebeu que seu MP estava diminuindo. Ku foi então informado que o dragão negro da extinção havia ativado Darkfield, uma habilidade que absorvia o MP de todos os seres vivos em um raio de 2 km. Ku percebeu que eles estavam em uma situação terrível, já que a habilidade sobrepujava sua regeneração de MP, tornando impossível recuar usando a bênção do Deus da Velocidade. Ele estaria em desvantagem se a luta se arrastasse. Sem outras opções, Ku usou cada último pedaço de seu MP e canalizou tudo para sua espada mágica. Usando o God of War Severe, Ku desencadeou o ataque sobre o Black Dragon. Ku sabia que se seu ataque falhasse, ele estaria acabado. Quando o ataque de Ku colidiu com o escudo do dragão negro, ele conseguiu quebrá-lo e, eventualmente, quebrar a barreira. No entanto, seu ataque havia se esgotado e foi suficiente apenas para quebrar a barreira, mas não atingir o dragão negro. O dragão negro rugiu no céu enquanto iniciava seu contra-ataque atirando chamas em Ku. Iris veio em seu auxílio, e lembrou Ku que ela havia prometido protegê-lo com sua vida. Iris então convocou o escudo do Deus do Dragão, mas a barreira foi facilmente destruída. Vendo que eles estavam à beira da derrota, Ku se perguntou se era ali que ele morreria. Ku então relembrou sua vida anterior e a nova vida que ele havia construído no mundo desconhecido. Embora ele fosse um estranho neste novo mundo, ele havia sido recebido de braços abertos. Ku se recusou a perder as pessoas que ele amava e a morrer nas mãos do dragão negro. Ele então notou uma luz brilhante emanando do anel que Melia lidera, o Anel dos Espíritos. O sistema de assistência completa informou Cal que todas as condições haviam sido cumpridas e o Anel dos Espíritos estava agora temporariamente ativado. Ku, sentindo-se reenergizado, notou que seu MP havia subido acima de sua capacidade máxima. Ainda inseguro sobre o que tinha acabado de acontecer, Ku aproveitou a oportunidade e não desperdiçou a segunda chance que lhe foi dada. Com todo o seu poder, Ku lançou outro ataque ao dragão negro. Desta vez, os ataques do dragão negro e de Ku se chocaram. Enquanto Ku gritava com todas as suas forças, ele dominou o dragão negro e suportou seu poderoso ataque. Enquanto o dragão negro despencava do céu e pousava no chão, ele tentou um último ataque.
Cool imediatamente reconheceu o esquema do dragão negro e mais uma vez usou a habilidade da espada mágica para derrotar permanentemente o dragão negro. Com o corpo do dragão negro cortado ao meio, Cool ofegante sabia que finalmente havia alcançado a vitória sobre a calamidade. Um hino distante, um momento em que o dragão negro queimou a superfície até virar cinzas enquanto os antigos sobreviventes construíam a cidade subterrânea. Por 3 noites e 3 dias, as orações que eles ofereciam ascendiam e se tornavam um espírito. O espírito não conseguiu lutar contra o dragão negro, mas em um futuro distante, uma transferência apareceria para ajudá-los em sua batalha. Os espíritos do passado estenderam sua mais profunda gratidão a Cool, que havia derrotado a calamidade. Dias após derrotar o dragão negro, uma celebração de vitória foi realizada. Zita agradeceu a Iris e Cool por salvá-los do dragão negro. Todos na cidade aplaudiram e celebraram calorosamente. Perto do fim da festa, Chrome se encontrou com Cool e o elogiou por suas conquistas. Chrome notou que muitas coincidências ajudaram Cool ao longo do caminho, como encontrar a cidade subterrânea, a espada mágica, o escudo do deus dragão e o anel dos espíritos. Cool estava preocupado com a ideia de perder até mesmo uma dessas coincidências. Chrome lembrou Cool do que ele havia lhe dito antes. Aqueles que conseguem lidar bem com uma boa mão recebem mãos ainda melhores. Depois de elogiar e encorajar Cool, Chrome foi embora, ansioso para ouvir as histórias de Cool. Cool achou as palavras de Chrome encorajadoras e cheias de sabedoria. Ele percebeu que se tivesse ouvido tais palavras no Japão, ele poderia não tê-las entendido de jeito nenhum. No dia seguinte, Cool se encontrou com Iris em frente à fonte. Cool ficou hipnotizado por Iris, que estava lindamente vestida aos seus olhos. Em um vestido branco, Iris parecia uma pessoa completamente diferente. As duas entraram em um restaurante e desfrutaram de uma refeição deliciosa. Iris lembrou que a discussão delas sobre a civilização antiga só tinha acontecido porque elas comeram no mesmo restaurante. Levando a evacuação da cidade de Ono, Iris compartilhou seu medo de enfrentar o Black Dragon no Stampede, expressando seu desejo de não confrontar tais monstros novamente. Cool revelou que ele ganhou uma nova habilidade chamada Calamity Summon após derrotar o Black Dragon. Essa habilidade permitia ao usuário invocar e comandar uma Calamity Beast subjugada consumindo MP. Iris brincou se perguntando se Cool era a verdadeira calamidade. Cool mencionou ter conhecido Milia, que estava retornando para a sede da guilda na capital real. Eles poderiam receber prêmios pela subjugação do dragão negro. Iris refletiu sobre sua vida desde que deixou seu país há 5 anos. Ela confessou ter sido tratada friamente na nação Dragonfolk, principalmente devido à sua irmã gêmea Faris, que também possuía a habilidade Dragon Gold Shrine Maiden. Faris tinha a habilidade adicional de premonição, precisa mais de 90% das vezes. Faris previu vários desastres no passado e se tornou uma donzela do santuário aos 6 anos de idade. Iris e Faris foram treinadas como donzelas do santuário no templo, com Iris frequentemente tratada como uma reserva. Quando Iris tinha 15 anos, o templo foi atacado por monstros, e Faris foi morta durante o incidente. O dever de uma donzela do santuário era encontrar o escudo do deus dragão e dar o rubi ao transferidor. Iris partiu com 3 guardas quando fez 16 anos, mas depois de 3 dias tanto os fundos da jornada quanto seus guardas desapareceram, o que afetou profundamente Iris. Iris expressou sua gratidão a Cool por permitir que ela cumprisse seus deveres e mostrasse seu rosto para aquela garota. Cool perguntou sobre seus planos agora que seu papel como donzela do santuário havia acabado, e se ela pretendia retornar para sua cidade natal. Iris compartilhou seu desejo de se conter para não voltar para casa, se possível, e perguntou se ela poderia acompanhar Cool em suas aventuras. Cool acolheu sua companhia, e Iris ficou aliviada por ter encontrado alguém em quem confiar e estava animada para viajar com ele. Quando estavam prestes a ir para casa depois da conversa, Iris, sentindo-se envergonhada, pediu a Cool para esquecer a conversa anterior, atribuindo-a à influência do álcool. Os dois aproveitaram a noite e planejaram encontrar outro lugar para tomar outra bebida. Mais tarde, Cal estava aproveitando seu dia, descansando em uma floresta densa quando foi chamado por Iris. Ela perguntou se ele gostaria de verificar os cogumelos crescendo na beira da água. Enquanto eles se dirigiam para a beira da água, Cal expressou sua gratidão a Iris por ajudá-lo com sua missão. Cal então sugeriu que, quando retornassem à guilda, eles deveriam considerar formar um grupo, já que eles estavam trabalhando juntos há bastante tempo. Infelizmente, eles não poderiam formar um grupo se a diferença de classificação excedesse 3 classificações. Iris tranquilizou Cool, informando de que não havia necessidade de pressa. Ele receberia uma carta convite da guilda em breve e, com isso, poderia fazer um exame de promoção. No entanto, Iris duvidou que a guilda fornecesse um exame para Cool somente com base em suas conquistas. No entanto, ambos prometeram formar um grupo quando a oportunidade surgisse. Cool notou um objeto no céu e ficou curioso, imaginando se era um monstro. Iris explicou que eles eram, na verdade, monstros conhecidos como cogumelos voadores. Eles eram inofensivos e fugiam rapidamente ao avistar alguém. Cool ficou intrigado quando soube que comer um o permitiria flutuar. Ele planejou obter alguns para sua magia de criação. Usando a bênção da velocidade divina,
Cool conseguiu coletar 56 cogumelos voadores em apenas 2 segundos. Depois de coletar os cogumelos voadores, os dois continuaram a coletar materiais, e quando retornaram a Anna, já era madrugada. Enquanto caminhava pelas ruas, uma garotinha se aproximou de Cool, pedindo para apertar sua mão, pois ela era uma grande fã. Cool ficou agradavelmente surpreso e concordou com seu pedido. De repente, ele se viu cercado por moradores da cidade elogiando-o e convidando-o para visitar suas lojas de vez em quando. Ao chegar na guilda, Milia deu as boas-vindas a Cool e Iris. Ela os informou que eles tinham recebido uma carta-convite da Guilda dos Aventureiros, especificando a data para a cerimônia de premiação e o arranjo de sua viagem pela Scarlet Company. Milia também pediu que eles visitassem o escritório da Scarlet Company quando estivessem disponíveis. Quando Iris perguntou se Milia compareceria à cerimônia de premiação, ela respondeu que sim, mas tinha muitas responsabilidades na filial e esperava encontrá-las na cerimônia. Com notícias emocionantes pela frente, Cool mal podia esperar para visitar a capital real. Enquanto aproveitava o luar, Cool decidiu testar os itens que havia criado antes de ir para a cama. O primeiro item foi um anel feito do cadáver do dragão negro chamado de Anel do Dragão Imperador das Chamas. Este anel aumentava a aptidão do portador para magia de chamas e só podia ser equipado por Cool. Ele ativou a habilidade do anel conhecida como Sucessor das Chamas. Cool percebeu que algo mais havia sido instalado no anel. Ele entendeu que nem todos no mundo podiam usar magia. Eles precisavam de uma habilidade correspondente ao atributo. Flame Emperor representava o nível mais alto da magia de chamas, e somente Cool podia usá-la enquanto usava o Ring of the Flame Emperor Dragon. Cool testou sua flecha de chamas em uma árvore e ficou satisfeito com sua eficácia, pois destruiu a árvore com uma única flecha, deixando todo o resto intocado. Curioso para saber se ele poderia reverter o ataque para causar dano maior, Cool selecionou um aglomerado de grama a 30 metros de distância. Ele decidiu incinerar tudo em um raio de 10 metros. Após conjurar o feitiço, Cool ficou surpreso com sua precisão, pois ele só queimava o que ele pretendia. Então, ele ouviu um barulho atrás dele e ficou surpreso ao encontrar um grupo de Punch Rabbits o cercando, prontos para atacar. Vendo os Punch Rabbits já no ar e prestes a atacar, Cool ficou encantado, pois eles eram cobaias perfeitas para sua nova habilidade. Ele lançou várias flechas de fogo, derrotando todos eles com um único golpe, mirando precisamente em seus corações. Depois de derrotar os Punch Rabbits, Cool subiu de nível novamente, atingindo o nível 92. Ao verificar seu status, ele notou que tudo estava fora de proporção. Cool testou os itens que ele havia criado dos Flying Mushrooms e Moist Mushrooms. Depois de beber a Flying Potion, Cool achou-a deliciosa, com um gosto que lembrava o refinado sake japonês. Ele percebeu que estava flutuando e experimentou aumentar sua altitude, olhando para o céu noturno com admiração. Depois de tentar vários métodos de voo, ele aproveitou completamente seu tempo no céu até que os efeitos passaram. Já passava da meia-noite quando Cool retornou ao pavilhão da lua tranquila. Lá, ele desenvolveu uma nova receita e criou uma camisa com controle de temperatura. Ele vestiu a camisa e terminou sua noite com um sorriso satisfeito. No dia seguinte, Iris e Cool retornaram à cidade subterrânea, ainda maravilhados com as vistas, embora já tivessem estado lá muitas vezes antes. Eles foram recebidos pelos Slimes auxiliares. No entanto, os Slimes ficaram surpresos quando Cool os informou que ele iria embora. Cool explicou que tanto ele quanto Iris estavam planejando deixar Annie em um futuro próximo e não retornariam à cidade subterrânea por um tempo. Os Elper Slimes já se sentiam solitários e esperavam que Cool retornasse um dia em breve. Um Elper Slime queria acompanhar Cool, mas não podia deixar a cidade subterrânea. Cool foi então informado que, ao reescrever o sistema principal da cidade subterrânea, ele poderia trazer um Elper Slime com eles acima da Guelra. Ele perguntou a Cool se ele gostaria de reescrever o sistema. Cool concordou em reescrever o sistema principal, o que fez um dos Slimes auxiliares brilhar. Sentindo calor por dentro, o Slime auxiliar ficou curioso sobre o que estava acontecendo com ele. Cool então explicou que estava reescrevendo o sistema, e uma vez feito, o Elper Slime seria capaz de sair. Exultantes com a perspectiva de acompanhar Cool, os Elper Slimes expressaram sua excitação, e um deles se autodenominou a Company Slime. O sistema então pediu a Cool para nomear o Slime que o acompanharia. Depois de pensar um pouco e com a sugestão de Iris de usar o nome da raça, Cool escolheu o nome Serara para o Elper Slime. Ao ouvir seu nome, Serara pulou de alegria. De repente, Serara ficou cansada e adormeceu. Cool imaginou que isso era porque a reescrita do sistema estava em andamento, e que Serara poderia ser semelhante a uma atualização de computador que exigia uma reinicialização. Os outros Slimes decidiram colocar Serara para dormir. No entanto, um Slime escorregou e mencionou que tinha um presente para Cool. Ele explicou que, como Cool estava partindo em uma jornada em breve, eles tinham alguns itens valiosos armazenados no armazém da cidade subterrânea que queriam que Cool visse. Cool e Iris ficaram surpresos ao encontrar carruagens como presentes. Essas carruagens eram relíquias de uma civilização antiga, e cada uma tinha interiores únicos. O primeiro vagão continha uma cozinha, o próximo tinha 2 camas confortáveis e o último apresentava um segundo andar.
O Alper Slime esperava que Cool usasse sua magia de criação para transformar os vagões em algo magnífico. Cool concordou com a ideia e criou com sucesso uma Grand Cabin usando os vagões como material. O resultado foi espantosamente grande. O sistema de assistência completa então informou Cal que sua habilidade de criação havia alcançado o nível 16, e uma nova expansão de função havia sido adicionada. No passado, Cool só podia usar itens da caixa de itens para criação, mas agora ele podia usar itens fora da caixa de itens contanto que os tocasse. Os três exploraram o interior da grande cabana, maravilharam-se com a sala de estar, verificaram a sala de jantar, a cozinha, 2 quartos no segundo andar e até mesmo um banheiro com banheira. Cool ficou satisfeito por poderem usar a carruagem como seu lar. Quando o slime ajudante perguntou como eles moveriam a carruagem, Iris e Cool ficaram curiosos, pois a carruagem era bem pesada e provavelmente exigiria cavalos ou mais. Cool sorriu enquanto instalava rodas embaixo da grande cabine. Cal convocou o destruidor e solicitou sua assistência. Iris já tinha uma suspeita sobre o plano de Cool e foi provada certa quando Cool pediu ao destruidor para puxar a carruagem durante a viagem, pois era grande demais para eles moverem manualmente. O Destroyer concordou com o pedido de Cool, e o Full Assist System propôs a ideia de combinar o Destroyer e a Grand Cabin. Cool concordou com a combinação. O processo de fusão resultou na criação do Grand Destroyer Golem, um golem poderoso aprimorado pela adição da Grand Cabin. Devido aos efeitos da combinação de golems, a saída do Magic Core foi significativamente melhorada. Conforme eles partiram em sua jornada, Cool percebeu que a Grand Cabin se movia rapidamente, e eles chegariam ao seu destino muito mais rápido do que com uma carruagem regular. Depois de discutir sua programação de viagem com a Scarlet Company, Cool e Iris decidiram viajar tranquilamente para Fortport enquanto exploravam outras cidades ao longo do caminho. 5 dias antes da partida, Cool reservou um tempo para expressar sua gratidão a todos que o ajudaram. Ele organizou sua casa e a pousada, reabasteceu suprimentos e ingredientes, tudo em 3 dias. Naquela noite, Cool recebeu uma carta de Relic, que mencionou que o Lorde do território, Conde Milav, estava se recuperando na cidade de Soria, no Nordeste. Relic estava curioso sobre a condição do Lorde e planejou visitá-lo. Cool também estava curioso sobre a situação, já que o Lorde não havia tomado nenhuma ação durante o Stampede e o despertar do Black Dragon. Parecia que Relic compartilhava sua curiosidade e decidiu perguntar sobre o bem-estar do Lorde. Sabendo que o senhor levava suas responsabilidades a sério, Cool estava preocupado que algo pudesse ter acontecido com ele. Enquanto ele continuava a ler a carta, Relic parabenizou Cool pela próxima cerimônia do Royal Capital Awards e expressou sua intenção de comparecer ao evento. Cool se perguntou se ele poderia encontrar Relic em Soria enquanto ele estivesse lá. No dia seguinte, Cool foi em busca de um guia turístico e livros para sua jornada. Enquanto vagava pela cidade, ele encontrou Melia na rua. Quando Melia tropeçou e acidentalmente deixou cair os livros que estava carregando, Cool rapidamente pegou todos eles e perguntou se ela estava bem. Melia ficou surpresa e confusa ao ver Cool aparecer de repente. Melia ficou grata pela ajuda de Cool em carregar seus livros até sua casa. Quando Melia quis retribuir o favor, Cool inicialmente recusou. Mas como Melia era persistente, ele apenas disse para ela pensar que agora ela lhe devia uma. Como Melia estava indo para uma cerimônia de premiação, Cool mencionou que ela poderia retribuir o favor quando se encontrassem na capital. Melia poderia contar a Cool sobre os restaurantes que ela recomendava ou levá-lo aos pontos turísticos. Melia concordou com a sugestão de Cool e jurou que não se arrependeria de dar a ela tempo para se preparar, e Cool ficaria ansioso por isso. No dia da partida, o povo de Ana aplaudiu Cool e Iris quando eles começaram sua jornada. Antes de partir, Melia deu flores a Cool e Iris e desejou a eles uma jornada segura. Depois de se despedirem de seus amigos, Cool e Iris partiram de Ana. No caminho para a capital, eles foram acompanhados por Serara, que ficou muito feliz após receber um presente de Iris. Cool também ficou satisfeito com o presente, pois o ajudaria a diferenciar Serara de um slime selvagem. Serara cumprimentou o destruidor de Golem e perguntou seu nome. O destruidor ficou surpreso ao ouvir a pergunta, pois Cool nunca havia lhe dado um nome ainda. Iris tinha algumas sugestões de nomes que Cool ainda não achava adequadas para o destruidor. Cool finalmente decidiu pelo nome 10. Após nomear o Destroyer 10, eles continuaram sua jornada para a capital. Seu destino do dia era Tu, onde eles imaginaram que a cidade era popular por sua carne bovina. Aparentemente, havia um lugar chamado Meat Street, onde muitos restaurantes de carne se alinhavam. Cool se perguntou há quanto tempo não conseguia ler um livro com calma. Depois de se tornar um membro pleno da sociedade, Cool ficou ocupado com o trabalho diário. Era quase como um sonho que ele pudesse passar o tempo vagarosamente. Cool foi então acordado por Serara enquanto ele adormecia lendo seu livro. Ela o informou que eles estavam prestes a chegar e que ela mal podia esperar para ver a cidade. Serara ficou surpresa e animada ao ver tantas pessoas, enquanto Iris duvidou que as pessoas os estivessem acolhendo, pois a atmosfera era muito turbulenta para isso. Enquanto desembarcavam da grande cabine, Cool se perguntou se havia um monstro perto da cidade. Um cavaleiro se aproximou e perguntou se Cool era o matador de dragões. Um homem de repente se ajoelhou na frente de Cool e Iris.
Ele disse a Cool que estava esperando por ele há muito tempo e implorou para que salvassem sua cidade. Ao ver o homem implorando na frente deles, Cool e Iris entenderam que havia de fato uma crise. Depois de entrar em uma sala, o homem se apresentou como Popolo, o gerente da filial da Twos Adventurers Guild. Quando Cool perguntou o que tinha acontecido, Popolo explicou que uma hora atrás, um monstro perigoso de classificação S+, chamado Devil Trunk tinha aparecido nas Second Plains do Noroeste. Uma vez que o monstro começasse a causar estragos, ele poderia destruir Tio em menos de meio-dia. Devido à sua avançada habilidade de regeneração, era um monstro muito difícil de subjugar. Popolo pediu ajuda a um padre viajante para deter o Devil Trunk. No entanto, eles ainda não conseguiram evacuar os moradores ou organizar uma força de subjugação porque aconteceu muito repentinamente. Como Popolo estava ciente das conquistas de Cool, ele imediatamente implorou por sua ajuda e pediu seus poderes para derrotar o Devil Trunk. Depois de alguns momentos pensando, Cool concordou com o pedido de Popolo. Cool então corrigiu o conhecimento de Popolo sobre ele derrotar o Black Dragon sozinho. Ele derrotou o dragão negro ao lado de Iris, o que Popolo entendeu imediatamente. Cool e Iris pegaram a grande cabine e imediatamente seguiram para o local do Devil Trunk. Depois de explicar a Serar a vantagem de ficar fora da carruagem, Iris ficou grata a Cool por esclarecer a desinformação que Popolo tinha sobre o dragão negro. Após ouvir que eles eram preciosos para ele, Iris se sentiu feliz e energizada enquanto entusiasticamente dizia a Cool para deixar a defesa para ela. Serar então apontou para a distância e informou Cool e Iris para olharem. Cool ficou imediatamente preocupado só de ver o Devil Trunk, vendo um monstro enorme de perto. Cool se perguntou o que eram as correntes brilhantes que cercavam o monstro.